E hoje eu trago uma notícia de extrema importância para a advocacia trabalhista, uma notícia que foi veiculada no site do TRT da 15ª Região no último dia 12 de maio de 2025, cujo título é: Nona Câmara determina condenação por litigância abusiva e advocacia predatória. Seja bem-vindo, você está no Simplificando o Direito do Trabalho. Aqui eu falo sobre notícias dos TRTs, do TST, do STF, comento informativos do TST, do STF também e trago matérias e temas relevantes sobre direito material e processual do trabalho. Então, se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever-se neste canal. Eu vou colocar aqui para vocês na tela a notícia e acompanhe aí comigo. A nona Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região condenou solidariamente uma trabalhadora, seu advogado e uma empresa prestadora de serviços a pagarem multa no valor de 2% da causa do processo pela prática de litigância abusiva. A decisão unânime também determinou que fossem oficiadas a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, para fins de apuração de infração ética pelo patrono da reclamante, além do Ministério Público Federal e o Centro de Inteligência do Poder Judiciário do TRT da 15ª Região. A relatora do acórdão, juíza convocada Camila Ceroni Scarabelli, seguiu o entendimento do juízo da Vara do Trabalho de Guaratinguetá, de que houve conluio entre o sócio administrador da empresa prestadora de serviços, a trabalhadora e o seu advogado, o que foi comprovado pelo acervo de provas nos autos, que atesta o aliciamento de clientes pelo preposto da primeira reclamada, prestadora de serviços, para o ajuizamento indiscriminado de demandas contra a segunda reclamada, tomadora de serviços, com semelhantes pedidos e causa de pedir, objetivando a responsabilidade imediata desta, em fraude ao benefício de ordem, artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.019 de 1974. Ao todo, foram mais de 30 processos. E aqui, eu só queria abrir um parênteses, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para o vídeo que eu falo sobre terceirização. Continuando. O acordo concluiu que a trabalhadora, o seu patrono e o primeiro reclamado infringiram os deveres processuais de expor os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão destituída de fundamento. Artigo 77, inciso 1 e 2 do CPC, incorrendo na prática de litigância abusiva. Nesse sentido, os comportamentos fraudulentos mencionados podem ser enquadrados como advocacia predatória, afirmou a relatora, que se explica como o conjunto de práticas abusivas e estratégicas utilizado por quaisquer dois sujeitos associados a determinado litígio, reclamantes, reclamados, advogados, etc., com o escopo de instrumentalizar o sistema judiciário para fins espúrios, desviados ou egoísticos, abusando das respectivas situações subjetivas jurídico-processuais, faculdades, poderes, direitos, ônus, deveres e ignorando os escopos primordiais do processo, comprometendo a integridade do due process of law e os princípios da cooperação e da lealdade processual, conforme definição da Nota Técnica 1 de 2024 do Centro de Inteligência do Poder Judiciário do TRT da 15ª Região. Finalizando, o acórdão salientou, por fim, que, embora se trate de nota técnica, ela está estruturada com base nas recomendações CNJ números 127, 129 e 135 de 2022. E na Diretriz Estratégica 7 da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, que dispõe sobre regulamentação e promoção de práticas e protocolos dedicados ao enfrentamento da litigância predatória. Aqui no final tem o número do processo para quem tiver curiosidade e acessá-lo. E aqui é o seguinte, gente, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Eu vou mostrar aqui alguns artigos e eu vou explicando quais são as minhas considerações e meus pontos e meu ponto de vista. Olha só. A advocacia predatória, ela tem vindo aí com uma certa relevância no nosso cenário jurídico e, de fato, os tribunais eles têm batido forte com relação a isso.
A questão que eu trago aqui é a seguinte. Número 1. Acertou tanto o juiz de primeira instância quanto o tribunal em condenar o advogado de forma solidária ao seu cliente em litigância de má-fé ou advocacia predatória? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu concordo com isso? Obviamente que não. Para mim, qualquer deslealdade processual, ela tem que ser coibida. O tribunal fez de forma correta determinar a expedição de ofício para a OAB e para o Ministério Público Federal? Sim, eu entendo que essa postura, essa expedição de ofício foi sim correta. A partir do momento que há provas de que houve uma infração ética, e ainda que não houve infração ética, mas que houve algum indício de alguma deslealdade, isso tem que ser apurado de forma administrativa. E quem apura é o Tribunal de Ética da OAB. Então, correto a expedição, sim, de ofício para a OAB de São Paulo, a seccional de São Paulo. Segundo, expedição de ofício para o Ministério Público Federal. Correto? Se houver indícios de alguma infração penal, o Ministério Público Federal vai ter que apurar, instaurar inquérito policial e, eventualmente, ingressar com uma ação penal. Até aí, eu não vejo problema algum. A questão que eu coloco aqui é a seguinte: fez correto o tribunal condenar o advogado dentro do mesmo processo, de forma solidária, com o seu cliente, a pagar indenização, a pagar danos, a pagar litigância de má-fé? E a indenização, que dispõe o artigo 81 do CPC? Foi correta essa atitude do tribunal? Olha só, primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês é o que dispõe o artigo 77 do CPC, que vem aí no capítulo 2 dos deveres das partes e de seus procuradores. Na seção 1 trata dos deveres e dispõe o seguinte: além de outros previstos neste código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo. Inciso 1. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. Inciso 2. Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Isso aconteceu no processo? Aparentemente, sim. Porque vejam só, eu vou ler aqui para vocês o que dispôs aqui o acórdão, em uma das partes do acórdão. Olha só. Em análise das provas fonográficas apresentadas pela segunda reclamada, cuja autenticidade não foi impugnada, verifica-se que o primeiro reclamado, por seu sócio administrador, aliciava os seus antigos empregados, tal como a reclamante, a ajuizar ações trabalhistas contra aquele e a segunda reclamada, enquanto tomadora de serviços, terceirização, com o propósito de ausentar-se de forma deliberada da demanda, ser declarado revel e ensejar dolosamente a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços. Ademais, a segunda reclamada comprovou que o advogado da reclamante, indicado pelo sócio administrador do primeiro reclamado, ajuizou indiscriminadamente contra aquela ré demandas com semelhantes pedidos e causa de pedir, objetivando ocasionar de forma fraudulenta a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, como, por exemplo, nos processos autuados sobre os seguintes números. E aqui, no acórdão, há uma lista de várias reclamações trabalhistas propostas pelo mesmo advogado com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, aqui o que aconteceu? O primeiro reclamado contratou um advogado e esse advogado ingressava com reclamações trabalhistas. Então, o primeiro reclamado, que era o prestador de serviço, ele chegava para os antigos empregados e falava: olha, entra com uma reclamação trabalhista e tal. Enfim, ele usava de alguma maneira ardilosa, fraudulenta, e ele indicava esse advogado para entrar com a ação. E esse advogado ingressava com a ação. Só que o primeiro reclamado, ele entrava com a reclamação contra o primeiro reclamado, que era o prestador de serviços, e a segunda reclamada, que era a tomadora de serviços, formando aí a terceirização. Só que o primeiro reclamado, ele não comparecia na audiência, então ele era revel, ele não respondia. E lá na fase de execução,
a execução, ela era o quê? Direcionada para o tomador de serviços, por causa da responsabilidade subsidiária. Então, quem acabava pagando a conta era a segunda reclamada. Isso sim é uma fraude? É uma fraude, porque aqui nesse processo ficou comprovado. Mas, vejam só, de acordo com o artigo 32 da Lei 8.906 de 94, que é o quê? Que é o Estatuto da Ordem dos Advogados, lá no capítulo 8 dispõe da ética do advogado. E ele tem o que ele traduz pra gente? O que ele diz? Ele diz o seguinte, ó: o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Tudo bem. Então, num primeiro momento, esse advogado, tá? Supostamente pelo que está constando neste processo, ele agiu com dolo. Perfeito. Ou, no mínimo, culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com o seu cliente. Perfeito. Desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. E aqui é que está o erro do tribunal, tanto do juízo de primeira instância, quanto a nona Câmara, quanto o tribunal, o TRT da 15ª Região. Porque não poderia haver condenação do advogado dentro do mesmo processo. Teria que ser o quê? Proposta uma ação autônoma. Em ação própria, entra com uma ação de indenização na justiça comum. E lá vai apurar a responsabilidade civil do advogado, e não na reclamação trabalhista. Será que eu não tive acesso aos autos porque não tenho como acessá-lo? Consegui acessar algumas partes, acórdão, sentença, mas eu pergunto para vocês, será que o advogado que foi condenado de forma solidária com o seu cliente, ele teve direito ao contraditório e à ampla defesa? E ainda que tivesse tido direito ao contraditório e ampla defesa, isso tinha que ser apurado em ação própria. Então há aqui uma violação de um artigo de lei federal. O TRT violou um artigo de lei federal. Cabe recurso? Cabe recurso de revista. E aí eu vou trazer para vocês decisões do próprio TST, falando que tem que ser ação própria, tem que ser ação autônoma, não pode apurar a responsabilidade do advogado dentro do mesmo processo. Aqui, ó, TST, acordo publicado 28/10/2021. Eu vou ler só a parte que nos cabe. Litigância de má-fé, condenação solidária dos advogados, impossibilidade, ofensa ao Estatuto da Advocacia e à Ordem dos Advogados do Brasil, necessidade de ajuizamento de ação própria para apuração de conduta temerária do patrono. Tá aqui, ó. Mas não, o TRT não leu o final do parágrafo único do artigo 32. E foi em sede de agravo, porque também não foi recebido o recurso de revista. Como provavelmente não vai ser recebido esse agravo de instrumento que o advogado ingressar. Ele vai ingressar com recurso de revista, eles não vão receber, porque vai faltar um requisito, porque sempre falta requisito por recurso de revista. E ele vai ter que agravar dessa decisão. E ainda corre o risco de não ser apreciado o agravo de instrumento. Quer dizer, o agravo de instrumento não, perdão. Não ser apreciado o agravo de revista, o recurso de revista em agravo de instrumento. Então, quer dizer, o agravo de instrumento e recurso de revista, perdão. Então vejam a situação que os advogados se colocam. Tudo bem, nesse caso aqui, pode ser que ele tenha feito a advocacia predatória? Pode, mas eu não estou discutindo se ele está certo ou se ele está errado. Se ele fez, ele tem que pagar. Só que vamos utilizar dos meios corretos. Vamos utilizar do que está descrito na lei. Tá bom? Então, olha só. Quer ver? Tem uma outra decisão aqui que eu vi. Decisão, ó, do TRT da 1ª Região. Dia 20/3/2024. Litigância de má-fé da parte configurada. Litigância de má-fé, condenação solidária do advogado, indevida. Necessidade de ação própria, observância da Lei 8.906 de 94. Nos termos do artigo 32 da Lei 8.906 de 94,
É incabível a condenação solidária do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sendo imprescindível que a apuração da responsabilidade do patrono ocorra em ação própria. Tem mais uma aqui do TST. Dia 6/11 de 2024. A mesma coisa, eu vou até direto aqui para o final, para vocês verem o que o TST decidiu. Espera aí. Aqui ele explica que foi dado parcial provimento ao recurso ordinário do reclamante, mas com relação à litigância de má-fé do advogado não foi dado provimento. E aqui ele coloca, ó, na hipótese dos autos, o TRT, o Tribunal Regional, condenou de ofício o patrono da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por violação dos incisos 1, 2 e 3 no artigo 80 do CPC. Assentou o TRT que o advogado do reclamante, por se tratar de profissional atuante no Poder Judiciário, tem o dever de proceder com lealdade e boa-fé. Eu concordo, de fato, ele tem que proceder com lealdade e boa-fé. O que eu não concordo é que tenha uma condenação sem ação própria, sem observar os requisitos legais, sem observar o que está descrito na lei. Pois bem, o artigo 32 da Lei 8.096 de 94, Estatuto da Advocacia, determina que, parágrafo único, em caso de ilícito temerário, o advogado será solidariamente responsável com o seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. A jurisprudência desta corte é no sentido de ser incabível a condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé nos autos da reclamação trabalhista, uma vez que é imprescindível o ajuizamento de ação própria nos termos do artigo 32, parágrafo único da Lei 8.096, 8.906 de 94. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, e tem vários precedentes, de 2019, incluindo precedentes da subseção 2, especializada em dissídios individuais. 2015, da quinta turma, e por aí vai, 2019, e todos são nesse sentido. Todas as decisões do TST e algumas dos TRTs são nesse sentido. Tem que ter ação própria. Agora, não me venha o TRT da 15ª e condenar o advogado sem observar o que está disposto numa lei federal. Então, gente, tá aqui. Cabe recurso de revista. Provavelmente o recurso de revista não vai ser recebido. O advogado, o reclamante vai ter que agravar de instrumento. O processo vai para o TST e talvez o TST aí analise o recurso de revista, desde que o agravo de instrumento seja recebido também, contém os requisitos, tá bom? Então, gente, hoje o que eu queria falar para vocês é essa notícia, perfeito? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, comentarem, curtirem e compartilharem este conteúdo. Um forte abraço e até a próxima notícia.